Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Renan aqui falando com vocês do canal Latumba. Gente, hoje, a pedido de alguns inscritos, a gente vai estar mostrando e falando um pouquinho mais sobre a história de um ex-prefeito aqui do estado do Ceará. O prefeito em questão é o Joãozinho, da cidade de Acaraú. Ele que foi brutalmente assassinado no ano de 1998 e o caso repercutiu muito e até hoje não se tem um desfecho final sobre os verdadeiros mandantes do da morte do Joãozinho, o prefeito de Acaraú. O caso, gente, aconteceu em 8 de maio de 1998. O então prefeito de Acaraú, João Jaime Ferreira Gomes Filho, o Joãozinho, foi assassinado no escritório de representação política da Prefeitura de Acaraú, aqui em Fortaleza, no bairro da Aldeota. Ele foi vitimado com apenas um tiro abaixo do olho, de bala calibre revólver 38, disparado a queima-roupa. Esse caso, gente, repercutiu muito a nível nacional, tendo em vista ser um político. Já se sabíamos, né? Já se sabe que antigamente haviam o crime de pistolagem. Hoje ainda tem, claro, mas antigamente crimes de pistolagem eram mais envoltos a isso mesmo, em meio à política. E aí, o que podemos falar sobre esse caso? Há fortes indícios, né, de que os próprios familiares, na época, políticos também da cidade, do estado e também a nível nacional, estavam envolvidos na morte do prefeito Joãozinho, que eram seus primos, né? Há inclusive um programa da Rede Globo chamado Linha Direta, que detalha com muita riqueza de detalhe a trágica morte do prefeito Joãozinho, né? Onde houve contratação de dois pistoleiros, o André e o Pantico, para fazerem a execução do Joãozinho, o então prefeito. Na época, Joãozinho ele tinha 53 anos de idade e foi morto por volta das 18 horas no escritório aqui de representação da prefeitura de Acaraú. O prefeito ele teve morte instantânea. Três pessoas testemunharam o crime. A empregada doméstica, Maria Santana, que trabalhava no escritório, seu filho de 11 anos e sua filha de 5 anos. Joãozinho ele deixou uma fita de vídeo gravada em 1992, no qual ele relatava que era alvo de pressões e ameaças de morte. Nela, ele anuncia que se viesse, né, a ser assassinado, os responsáveis seriam os seus primos, Aníbal, Duquinho e Amadeuzinho. Além da fita, Joãozinho deixou uma pasta entregue à polícia com documentos que comprovariam supostas irregularidades na gestão do atual deputado federal Aníbal Ferreira Gomes, ao tempo de sua administração à frente da prefeitura de Acaraú, concluída no ano de 1992. A justiça já decretou, né, na época, a prisão dos suspeitos, que eram Francisco de Assis Mendes Barbosa, o Pantico, e André de Castro Neve Feitosa. Ambos ficaram foragidos por algum tempo, mas depois foram capturados.
Pantico, ele já era, né, procurado por ter sido mentor e ter participado de um assalto na Caixa Econômica Federal na cidade de Canidé, aqui no Ceará. E segundo o delegado, é, ele também tinha outras fichas criminais. No dia do crime, gente, o, um dos acusados, primos do Joãozinho, recebeu, que na verdade era o ex, que era o vice-prefeito na época, trocou, né, e recebeu diversas ligações com um dos pistoleiros, né? Embora essas ligações tenham sido captadas, né? Nunca o ex-prefeito cumpriu prisão ou algo do tipo pela participação ativamente da morte do Joãozinho, certo? E aí o caso até hoje é um caso sem solução, né? Embora Joãozinho tenha deixado uma fita gravando, falando que seus primos eram responsáveis, isso nunca foi possível comprovar e prender eles, né? O deputado, na época do Quinha, foi absolvido, Aníbal também, o vice também foi, entendeu? E hoje é um caso sem, sem solução. A viúva de Joãozinho, ela se candidatou e foi eleita prefeita de Acaraú, certo? Depois, hoje eles vivem um pouco mais reclusa, a família, obviamente, está afastada da política, né? Mas é uma família muito influente ainda. Vale ressaltar que a Acaraú, a família do prefeito Joãozinho, dominou a política da cidade de Acaraú por mais de 100 anos, entende? Então era uma família muito tradicional na cidade e bastante vista na comunidade acarauense, certo? E ele está sepultado aqui, no cemitério São João Batista. Foi uma grande comoção o seu sepultamento, houve diversas homenagens. Essa morte, gente, ocorreu entre disputas de verba. Segundo o que consta, a cidade do Acaraú tinha recebido uma verba para a construção, né, a drenagem do rio lá, porque ia melhorar a situação dos pessoal que trabalhavam com pescaria, certo? E aí, segundo o que consta, o, o prefeito Joãozinho teria recebido uma proposta de desviar partes da verba, do qual ele não aceitou. E aí houve toda essa confusão, culminando, infelizmente, na morte do Joãozinho, o prefeito de Acaraú. E aqui está, gente. Esse é o túmulo. Ó, esse é o túmulo do prefeito de Acaraú e sua família. Vale ressaltar um túmulo muito bonito, bem cuidado, certo? E aqui está. Túmulo da família do prefeito Joãozinho. Aqui está. Ó. João Jaime Ferreira Gomes Filho, nascido em 5 de 7 de 1944, assassinado em 8 de 5 de 1998.
Aqui é seu pai, João Jaime Ferreira Gomes. Uma família muito tradicional na política da cidade de Acaraú e também do estado do Ceará. Até hoje a gente sabe, né, que há muitos outros Ferreira Gomes com bastante destaque na política cearense. Um caso que repercutiu muito a nível nacional e que, é claro, deixa a gente deixa as nossas orações, é claro, a todos os familiares que estão aqui sepultados, aos que ainda estão vivos. É uma homenagem simples, feita com todo carinho, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e fiquem todos com Deus. Não esqueçam, é claro, de curtir e comentar se vocês conheciam esse caso do Joãozinho, o prefeito de Acaraú. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.